Empossado em 26 de agosto, o Conselho de Cultura de Feira de Santana, nesta nova composição, já está trabalhando em prol do segmento em nossa cidade. E estamos recebendo aqui no Jornal Band FM hoje Sabrina Assunção, que é conselheira da cadeira do audiovisual, Viviane Macedo, conselheira do segmento da dança, e também Marcos Reina, suplente da cadeira de música. E a gente vai falar sobre alguns assuntos, atribuições do Conselho, o edital Cultura Viva, oficinas de capacitação, entre outros temas. Muito boa tarde, Sabrina, Viviane, boa Reina, tarde. Tudo bem com vocês? Boa tarde, tudo bem. Bom, para a gente começar, para quem não acompanha essa mobilização, essa movimentação na cidade e eventualmente ainda não entende o que é o papel do Conselho de Cultura, eu gostaria que vocês explicassem para as pessoas em breves palavras, por favor. Então, o Conselho de Cultura, ele é um órgão colegiado, né, que é composto por representantes da sociedade civil e por representantes do poder público. Então, ele é voltado para a cultura, então a gente tem cadeiras específicas para cada área da cultura, não todas, mas enfim, a gente tem dança, teatro, tem audiovisual, memória e preservação, então, assim, é uma coisa bem feita para ser diversa, justamente porque o Conselho ele vai atuar de maneira consultiva para auxiliar o poder público na construção de políticas públicas voltadas para a cultura. Então, assim, ele tem esse papel importante que é de fazer um diálogo direto entre a comunidade e o governo. Bom, agora falando sobre o edital Cultura Viva, o que é esse edital exatamente, Sabrina? Quando ele será aberto? Quem pode participar? Então, Pondé, na verdade, o programa da Política Nacional de Cultura Viva é um programa que foi criado desde 2004, com esse intuito de fomentar mesmo o acesso à cultura, como, enfim, todos os artistas que são de cultura popular, culturas tradicionais. No caso desse programa Cultura Viva dentro da Política Nacional de Blanc, que é como vai ser implementado aqui em Feira, vai ser lançado a partir do dia 22, segundo a Secretaria de Cultura, né? Ou seja, já na segunda-feira. Exatamente. A gente teve agora, na terça-feira passada, em uma reunião com eles para, enfim, votar no plano de ação e também para eles apresentarem a minuta para a gente do Cultura Viva desse primeiro ciclo. E, basicamente, quem pode participar são grupos, enfim, espaços, tanto físicos quanto digitais, associações, qualquer grupo que tenha uma atividade continuada e que seja feita de forma gratuita para a comunidade. Então, por exemplo, um exemplo que me vem assim na mente é rodas de capoeira, por exemplo, algum curso de formação de música popular, enfim. São essas ações que podem ser inscritas, só que tem um porém assim que a gente buscou flexibilizar mais nesse primeiro ciclo, porque em Feira não se sabe ainda disso. O ponto de cultura, para ser considerado ponto pela Cultura Viva, ele precisa estar cadastrado na plataforma do MINC. Só que para ser certificado, no mínimo de 3 a 4 meses. Então, nesse primeiro ciclo, a gente conseguiu com que essa inscrição, esse cadastro, pudesse ser uma comprovação e não necessariamente o certificado, que leva um tempinho ainda para receber, né? Exato. E aí, pessoas que conseguirem se cadastrar no MINC, já nesse primeiro ciclo, já conseguem participar dos editais e recebem uma pré-certificação. Assim, outra coisa que eu acho importante destacar é que, pela lei, 25% dos recursos ele tem que ser obrigatoriamente direcionado para a Cultura Viva. O problema é que no ciclo 1 a gente vivenciou uma realidade onde, por conta das instituições não estarem aptas, né, não estarem cadastradas e certificadas, nem todo mundo conseguiu acessar aqueles recursos. Então teve uma parte dos recursos que voltou, um recurso que é preciosíssimo, justamente porque as instituições não tinham como acessar, porque não estavam ainda dentro dos parâmetros corretos. Por isso que a gente está nesse trabalho agora de diálogo e de divulgação e de explicar e de auxiliar essas instituições, porque assim, o que são os pontos e pontões de cultura? São instituições normalmente privadas que atuam já dentro das comunidades, trabalhando com cultura. Então assim, eles têm uma extrema importância, porque eles
fazem a cultura chegar justamente aonde mais precisa. Então, existe a possibilidade também de, na PENAB agora no ciclo 2, de você estar pré-certificado. Porque, assim, existem algumas características que você tem que cumprir para que você possa certificar como ponto de cultura. Então, assim, alguns editais, eles vão aceitar essa pré-certificação. Então, basta você fazer o cadastro no site do Cultura Viva, lá no portal do MINC, e isso já vai te dar, de certa forma, em alguns editais, o direito a acessar. Então, assim, a primeira parte é muito simples, entendeu? Então, assim, o quanto antes for feito isso, mais fácil vai ser, porque em alguns editais, futuramente, eles vão ter acesso muito mais simplificado, só por serem pontos de cultura, entendeu? O montante de recursos já está definido, perdão, Sabrina? Não, eu só ia complementar a Viviane, porque para ser considerado ponto de cultura tem alguns requisitos, que é de no mínimo 2 anos de atuação, né, nessas atividades, e precisa ser, se for um grupo com CNPJ, precisa ser sem fins lucrativos. Pode ser grupo informal, não precisa necessariamente ter um CNPJ, mas também precisa oferecer atividades gratuitas. Isso é importante a gente relembrar. E sobre essa questão dos recursos, já há uma definição sobre o montante? Sim, o montante desse ciclo é de R$ 995.135,31. Tem alguns critérios de divisão da própria lei, que uma parte de 30% desses recursos tem que ser para vagas de projetos de cultura popular e tradicional, mas o resto pode ser dividido, enfim, entre premiações, entre a aplicação em projetos. Basta você ter o projeto e vai ser dividido nessas duas, digamos assim, linhas no edital, né? Vocês também trouxeram a pauta aqui das oficinas para fazedores e fazedoras de cultura. Eu gostaria que vocês explicassem mais detalhadamente quando essas oficinas serão iniciadas, qual é o critério ou os critérios para participar delas, serão oficinas presenciais, serão oficinas no formato online? Perfeito. Essas oficinas foi uma pauta que os conselheiros da sociedade civil trouxe, e a Secretaria de Cultura, juntamente com o técnico contratado por ela, acatou para fazer essa difusão do que seria Cultura Viva, de quem pode participar, de como se cadastrar. Então a oficina vai ser para isso e vai acontecer no dia 25, online, às 19 horas. A própria Secretaria de Cultura se disponibilizou para colocar o link, enfim, publicar no seu próprio perfil o card, e o Instagram do fórum também, o Instagram do Conselho vai publicar também, republicar quando eles postarem, divulgarem, e a gente vai compartilhando. Por que essas oficinas de capacitação são necessárias, são importantes no entendimento de vocês? Porque tem muita gente que se enquadra nesses requisitos, mas não sabem que precisam se cadastrar como ponto de cultura, entendeu? E a gente já vem falando isso, que precisa ser divulgado, que isso precisa ser difundido para que as pessoas tenham conhecimento. Muitos fazedores de cultura fazem tirando do seu próprio bolso, já tem essas atividades há muito tempo, mas não sabem que existem políticas públicas que financiam isso, que podem incentivar. E a gente pediu nesse sentido mesmo, de poderem ter conhecimento e ter acesso a essas políticas. Porque assim, é importante, porque são duas coisas que funcionam paralelamente, né? Existe a ideia de se certificar enquanto ponto ou pontão de cultura, mas dentro desse valor do Cultura Viva, o que as pessoas ainda ficam sem saber é que existem editais específicos. Então, assim, eles não sabem que eles precisam se certificar para poder acessar esses recursos, entende? Então, essa oficina, ela é importante tanto para eles terem noção de recursos que estão ali disponíveis e que às vezes a gente não consegue acessar por desconhecimento do processo burocrático. Então, assim, a oficina é uma forma de instrumentalizar e de orientar os fazedores de cultura, principalmente essas pessoas que estão ali, que são mestres de cultura popular, que às vezes não tem muito domínio dessa parte mais burocrática, chata, mas que, se a gente tiver uma orientação, é uma coisa até, de certa forma, fácil de se fazer. Alguém pode até pensar que por conta nos últimos anos, ter havido uma ampliação nas políticas de fomento e incentivo, que todo mundo domina a questão dos editais, todo mundo sabe como proceder, mas a realidade não é essa. Até porque tem um aspecto que a gente não pode desconsiderar, é que não existe ainda
universalização da internet. Nem todo mundo tem internet e acessa a internet, como, por exemplo, nós aqui acessamos. Exatamente. Então, esse ponto não pode ser desconsiderado. E há uma outra questão. O grau de informalidade no campo da cultura ainda é muito grande. Tem tudo isso que precisa ser observado. Né? Exatamente. E só... Boa tarde, Reina. Boa tarde, sair daqui da roupa de assessor para de conselheiro. Só falando sobre o que é o ponto de cultura e como as pessoas, como alguns projetos que já rolam, já acontecem e não sabem que pode ser ponto de cultura. Vou dar um exemplo aqui, puxando minha brasa aqui da minha cadeira de música, o projeto de Zé das Congas, que é um projeto maravilhoso, rola aí há quase 20 anos aí, que é um trabalho show de bola com crianças e ele não sabe, né, não sabe que pode virar um ponto de cultura e pode sim. Tem um outro trabalho show de bola também que acontece lá na Rua Nova, na Praça de Dona Pomba também, um trabalho percussivo voltado para jovens também. Enfim, esses projetos que já rolam por iniciativa própria, né, por boa vontade de seus mestres, podem sim virar ponto de cultura. E o trabalho do Conselho é justamente conscientizar, na verdade ampliar, né, essa ciência, para que as pessoas possam participar. Né? Aqui em Feira de Santana, se não me engano, só tem 3 ou 4 pontos de cultura na cidade certificada. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Então, diversa no que diz respeito às manifestações artísticas e a promoção de ações de atividades. É isso, porque assim, o Conselho Municipal de Cultura, ele tem esse lugar de extrema importância, que é o de estar fazendo esse diálogo e o de pensar e dar alguma forma, uma orientação que seja mais condizente com a realidade para o poder público, entende? No sentido de saber aonde é que está o gargalo, Sim. onde é que estão os problemas, porque se a gente pensar direitinho, a política de edital, ela ainda é uma política muito excludente, entende? Claro, você tem que ter um domínio de uma língua formal, de toda uma questão prática ali da norma culta, e burocrático, que tem gente que não tem, como você falou, não tem nem acesso à internet que dirá a tudo isso. Então, assim, quanto mais a gente puder facilitar o acesso, melhor. Então, assim, com a Lei Aldir Blanc, com a Paulo Gustavo, o Conselho deixou de ser uma coisa que às vezes estava até ali, só a nível de enfeite, digamos assim, né? As pessoas, eu via que o poder público, por mais que existisse aquela obrigatoriedade de existir um Conselho Municipal, ele era muito pouco requisitado na hora de se pensar em políticas públicas. E a partir do momento que essas verbas e esses financiamentos começaram a vir por meio de lei que obrigava que os conselhos estivessem ali, né, de maneira a estar consultando, a estar dialogando com a sua classe e com o poder público, então assim, a gente tem um poder muito grande nas mãos de fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível para a classe, entendeu? E por isso que é importante também que a classe artística entenda a importância do Conselho Municipal de Cultura, porque às vezes as pessoas ficam naquela coisa de que é política, é chato, tanto faz, e não é, gente, sabe? É uma coisa que vai definir o que vai acontecer com verbas públicas que podem chegar na ponta lá para movimentar a economia criativa, entendeu? Exatamente. Gente, para arrematarmos, as reuniões do Conselho acontecem com qual periodicidade? Quinzenalmente? É uma vez por mês? São reuniões abertas? Qualquer pessoa pode participar, seja conselheiro, conselheira ou não? Como é, Sabrina? Então, geralmente a gente tem uma reunião mensal, que é a reunião ordinária, mas a gente pode convocar também reuniões extraordinárias, a depender da urgência das pautas. São reuniões abertas a público, todo mundo pode e deve participar nas votações mais formais. Só quem vota é o conselho, né, são os conselheiros, mas todo mundo tem direito de fala, todo mundo tem direito de ouvir o que está sendo discutido e opinar também. Então, acho que é muito importante a sociedade civil como um todo participar, porque também ajuda a gente a construir essas políticas públicas para que chegue de fato nos fazedores de cultura de feira, entendeu? Sim. Quem quiser tomar conhecimento das datas, das reuniões, quem quiser participar de alguma forma dessa movimentação, sugerir, contribuir de alguma maneira, eu queria que vocês informassem qual é a página do Conselho no Instagram,
Página do Fórum também, que é um órgão importante e que existe já há bastante tempo. São, se não me engano, 14, 15 anos. Por favor. Então, a gente agora fez uma página no Instagram, entendeu? Entramos na era digital. Então, quem quiser acompanhar tudo que, assim, tanto o conselho quanto a questão cultural como um todo, porque a página não vai ser só para isso, né, obviamente. Acessa lá, @CMC Feira, que é Conselho Municipal de Cultura Feira. Tem um canal no YouTube também, porque nossa Ascom, ela tá assim maravilhosa. Exatamente. E sob a batuta de Marcos Reina. Justamente, show de bola. Vou contratar, inclusive. E tem também a página do Fórum de Cultura, que é Fórum Cultura FSA. Que assim, como você mesmo falou, né? O Fórum de Cultura tem uma importância tremenda aqui na cidade. A gente vem de uma vivência que acaba que a sociedade civil toma para si uma responsabilidade que era para ser do poder público, né? Mas como a gente precisa defender o nosso, aí a gente trabalha de graça mesmo, sabe? Fazendo formações, fazendo reuniões, escutas, divulgando as reuniões, porque tudo isso é transmitido ao vivo pelo YouTube, ou pelo Instagram também, né, gente? Sim. Tanto na página do Fórum quanto na página do Conselho. Então, assim, por falta de acesso à informação, vocês não vão sofrer. Acompanhem e estejam ali também alimentando, dando a sua visão das coisas, porque para que vocês sejam representados, vocês têm que se fazerem ouvidos. Então, assim, canais de comunicação vocês têm. Os representantes de cada cadeira que já estão aí empossados, são pessoas que vocês podem acessar diretamente através das páginas do Instagram. Até comentário lá no YouTube a gente está aceitando, entendeu, gente? Só o negócio é falar. Muito bem. Viviane Macedo, conselheira da cadeira da dança. Sabrina Assunção, conselheira do segmento audiovisual. Marcos Reina, que é conselheiro suplente da cadeira de música. Muito obrigado a vocês pela presença aqui. Parabéns pelo trabalho. Muito boa sorte nessas labutas que com certeza serão ainda maiores no dia a dia. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo espaço. Isso é muito importante também. Com certeza, porque realmente conhecimento e informação é a única arma que a gente pode ter para acessar as coisas que a gente precisa, né? Então, Sem dúvida. isso aqui é ouro. Muito bem.